Shalom! Você está no canal Sou Peregrino na Terra. Eu sou o pastor Marcelo. E aqui você estuda as escrituras no contexto original. Eu quero aproveitar e pedir a você que, se ainda não está inscrito no canal, se inscreva. Se inscreva para você estar recebendo novos vídeos no canal. Aperte o sininho para que você possa estar recebendo as notificações e estar estudando as escrituras no contexto original para ter uma maior compreensão. E compartilhe com os seus amigos para que outras pessoas também possam ter acesso à verdade da palavra do Eterno. Sempre gostei muito da temática da trilogia cinematográfica Matrix. E na semana passada, postei um vídeo intitulado Bem-vindo ao Mundo Real, tomando essa frase do filme Matrix e contextualizando para a nossa realidade atual. Se você não assistiu, recomendo assistir primeiro a este vídeo. Bem, a verdade é que gostei daquele vídeo e da temática, e há uma outra frase que me chama a atenção na trilogia e que também podemos aplicar à nossa vida como seguidores do Messias Yeshua. É interessante como podemos extrair desse filme algumas lições que, pautadas nas Escrituras Sagradas, podem nos trazer ensinamentos práticos. Então, cá estou eu novamente, trazendo uma reflexão para analisarmos nossas vidas e verificarmos como temos vivido a emuná, fé, confiança, firmeza, que professamos. Venha comigo e observe como é interessante compararmos a ficção com a realidade e assim aprendermos algo para o nosso cotidiano. Temos nas Escrituras e nos Evangelhos exemplos dessa forma de pensamento. O próprio Yeshua utilizava as parábolas para ensinar verdades por meio de histórias que ilustravam algo prático da vida dos ouvintes, assim como também muitos rabinos anteriores a ele. A literatura judaica é repleta de exemplos de midrashim, que são ensinos, com parábolas e histórias que ilustram uma ideia. Sendo assim, já que isso não é uma novidade para nós, vamos então começar nossa reflexão. No filme, o personagem conhecido como Neo depara-se com uma crença de que ele deve ser uma espécie de salvador da humanidade, livrando-os do cativeiro mental em que vivem por causa das máquinas. No entanto, ele não se convence de que é essa pessoa, pois se acha muito comum para ter tal responsabilidade e poder. É importante pontuar que não quero comparar o mencionado personagem com Yeshua, mas sim com alguém que deve seguir um caminho. O outro personagem, conhecido por Morfeu, que acreditava ser Neo o escolhido, o leva para falar com uma pessoa conhecida como Oráculo, uma senhora que na verdade é um programa da Matrix. Ela detinha o conhecimento de tudo o que acontecia dentro do sistema. Vendo que Neo não acreditava ser o escolhido, ela disse o que ele queria ouvir, mas lhe dá algumas orientações sobre o que iria acontecer. E no decorrer da trama, Neo acaba tendo que escolher agir de acordo com a crença de Morfeu, a fim de resgatá-lo das mãos das máquinas que o tinham feito prisioneiro. Depois de libertar o amigo de uma forma espetacular, o personagem afirma que não entender o que aconteceu em detrimento ao fato de a Oráculo lhe ter dito que não era o escolhido. Então, Morfeu diz que ela tinha dito o que ele precisava ouvir naquela hora. E disse ainda outra coisa, que é o tema deste estudo. Neo, cedo ou tarde você vai perceber como eu percebi, que há uma diferença entre conhecer o caminho e trilhar o caminho. Achei a frase muito interessante, mas ainda se olharmos para o fato de que as Escrituras nos falam a respeito do caminho. Vejamos o que está escrito no Evangelho de Yohanan, João. Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho.
Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Yeshua: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. João 14, 4-6. Podemos entender claramente no texto acima que caminho refere-se ao testemunho da vida justa e obediente do próprio Yeshua HaMashiach, o único meio de nos achegarmos a Deus, o Pai. Em se tratando do personagem da ficção, ele sabia a respeito das coisas que precisava fazer, ou seja, ele conhecia o caminho, porém ainda não estava trilhando o caminho. Somente quando passou a acreditar quem ele era e o que poderia fazer, isto é, começou a trilhar o caminho, é que as coisas mudaram e ele pode realmente fazer a diferença. Na vida real, é a mesma coisa. Muitos que se dizem servos do Eterno e seguidores do Messias estão bem a par a respeito do caminho, conhecem a respeito do Messias e dos mandamentos, no entanto, não trilham o caminho. Rav Shaul, apóstolo Paulo, menciona esse caminho na epístola aos Efésios. Veja, porque somos criação de Deus, realizada no Messias e Yeshua, para andarmos no caminho de boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nele. Efésios 2, 10. Em algumas versões, em português, esse verso vem assim: para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que praticássemos. Isso nos mostra que esse caminho de boas obras não é outra coisa que não a prática da Torá, que foi preparada de antemão para praticarmos, para vivermos. Encontramos também no livro de Atos dos Apóstolos o termo caminho, referindo-se à fé ou emuná dos seguidores de Yeshua. Vejamos o que os textos dizem. Mas, como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho diante da multidão, apartou-se deles e separou os discípulos, discutindo diariamente na escola de Tirano. Atos 19, verso 9. Por esse tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho. Atos 19, 23. E perseguia este caminho até a morte, algemando e metendo em prisões tanto a homens como a mulheres. Atos 22, verso 4. E também, mas confesso-te isto, que, seguindo o caminho a que eles chamam seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo na lei e nos profetas. Atos 24, 14. Existem outras tantas referências a respeito do caminho nas páginas dos escritos nazarenos, conhecido por Novo Testamento. E, dessa forma, vemos que, atualmente, apesar de o cristianismo estar bem difundido, mas que verdadeiramente foi criado depois dos verdadeiros seguidores do Messias e por isso nunca foi conhecido como caminho, ao mesmo tempo está cada vez mais distante de ser o que os nazarenos, os verdadeiros seguidores, era nos primórdios da igreja primitiva. Claro que não podemos generalizar, apesar de a maioria viver bem diferente do que ensinam as Escrituras, ainda resta uma pequena parcela de seguidores que procuram viver como o mestre da Galileia ensinou. Quando na ficção o personagem resolve aceitar sua condição e depois disso passa a realizar coisas incríveis, libertando pessoas da Matrix, a sua própria visão muda em relação à vida fora do mundo das máquinas. Entretanto, na vida real, muitos permanecem presos à Matrix Gospel, conforme mencionei no texto anterior, sendo enganados e enganando-se de que estão trilhando o caminho. É importante ter em mente que essa frase, há uma diferença entre conhecer o caminho e percorrer o caminho. Conhecer não chega nem perto de viver
quanto mais de trilhar. O Messias nos ensinou o caminho e ele precisa ser trilhado. Ou seja, é necessário viver como ele, sentir amor pelo Eterno e sua Torá como ele sentia, ter experiências com a prática da justiça como ele. E isso somente poderá acontecer quando se trilhar o caminho, quando se está nele, conforme diz o apóstolo Paulo. Assim que se alguém está no Messias, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Quando estamos no Messias, trilhando este caminho, coisas sem importância devem ser deixadas para trás. A vida carnal, com suas práticas pecaminosas, deve ser abandonada. Seguir ao exemplo do Senhor Yeshua requer um grau de renúncia, assim como todos os discípulos o fizeram. Nós precisamos renunciar nossa vida como a conhecemos para viver a prática da Torá, assim como o Messias viveu. E isso significa ter que sair da matrix em que vivemos a fim de vermos a vida real. Para seguir o caminho, devemos seguir o exemplo do próprio Yeshua e assim vivermos a verdadeira vida, onde estendemos a mão ao necessitado, onde somamos força com quem está fraco e dividimos fardos com aqueles que carregam fardos pesados. Quando ajudamos a quem precisa, quando amamos em verdade e não apenas em palavras. E principalmente, cumprindo tudo o que cabe a cada um de nós na Torá, como celebrar o Shabat, não comer coisas imundas, nos guardar da imoralidade sexual, entre tantas coisas. Dessa forma, estaremos trilhando o caminho. Na ficção, Neil precisa fazer uma escolha que o levou a um caminho melhor, mas nem por isso mais fácil, pois ele enfrentou cada vez mais dificuldades até cumprir o papel que lhe era de responsabilidade, ou seja, acabar com a guerra entre os homens e as máquinas, e para isso houve renúncia e sacrifício. Infelizmente, na realidade, muitos não estão dispostos a fazer uma escolha que leve a dificuldades, a renúncias e muito menos a sacrifícios. A religião da atualidade promete muitas facilidades para os seguidores e isso tira o foco do que o caminho verdadeiramente representa. Ele não é comida e nem bebida, não é bens materiais, não é festas de todos os tipos de nomes e formas. Esse caminho que precisamos trilhar para alcançar a vida eterna é espinhoso, assim como também o foi para os seguidores antes de nós. Temos no Brasil atualmente certa liberdade para seguir o caminho, enquanto em outros países como Líbia e Síria, seguidores do Messias têm sofrido perseguições sem negarem o caminho que escolheram seguir. Nossa realidade precisa ser mudada, assim como nossa forma de seguir ao Messias. O evangelho que pregamos precisa sair da filosofia e ser obedientemente prático. Esse caminho deve ser seguido conforme Yeshua falou com a mulher samaritana naquele encontro próximo ao poço, em João 4:23. Ou seja, em espírito e em verdade, isto é, no poder e obediência ao Eterno e na verdade, que é a Torá. Sendo assim, reflita em sua caminhada e observe se você apenas conhece o caminho ou se está trilhando o caminho. Caso chegue à conclusão de que esteja enquadrado na primeira situação, acorde e saia da Matrix. Renuncie a tudo e comece a trilhar o caminho, pois Yeshua, o verdadeiro Messias escolhido, está próximo de retornar como prometeu. E quando isto acontecer, se estiver fora do caminho, também estará de fora do grupo dos que entrarão na cidade pelas portas, conforme Apocalipse 22:14. Trilhe o caminho alegremente e com verdade de intenção, e certamente verá que o dono do caminho te recompensará com a vida eterna. Pense nisso. Que o Eterno o abençoe. Até o próximo vídeo.